Olá, hoje a nossa reflexão é sobre leitura. Eu quero falar com você que é pai, com você que é mãe. Talvez vocês podem até me achar um pouquinho chata, mas eu deixo, porque hoje vou falar como educadora. Eu me lembro que eu me batizei quando era criança, né? E eu me lembro que na igreja que eu me batizei, os pais tinham que fazer um compromisso de ensinar o seu filho a ler para que ele pudesse ler a palavra de Deus. E os pais diziam sim, tal, enfim, prometi, tudo bem. Mas há que se entender a amplitude dessa promessa, desse entendimento de ensinar os filhos a ler a palavra de Deus. Não é somente a Bíblia, mas é tudo aquilo que se direciona para a palavra de Deus. E eu trabalhei um projeto de leitura na minha escola antes de eu me aposentar. Eu trabalhei esse projeto e foi um projeto muito rico. Eu sou muito feliz por ter trabalhado com esse projeto. E, inclusive, até ganhei algumas premiações por causa disso. E nós estávamos conquistando alunos para a leitura. Quando nós começamos, nós tínhamos 30. E depois, em menos de um ano, a gente já tinha 200. 200 alunos que trocavam as redes sociais pela leitura, 200 alunos que tinham todo tipo de incentivo para ler, alunos que estavam lendo livros de 500 páginas em 15 dias, e vários tipos de literatura. Mas o que eu questionei naquele momento que eu trabalhava com esses meninos, que a gente estava tendo um retorno maravilhoso, o que eu questionei é que 90%, 99%, vamos dizer assim, eram cristãos, né? Evangélicos, católicos, enfim. E o que acontecia, o que não acontecia é o incentivo à leitura de livros que traziam a palavra de Deus. Livros evangélicos, livros que falavam de Jesus, livros que tinha conteúdo cristão. E eu, inclusive, falaria sobre isso na reunião dos pais, e eu não tive oportunidade. Eu ia dizer, olha, a gente está muito satisfeito com os filhos de vocês, né, com os 200 alunos leitores que eu tenho, e eles estão lendo de tudo. E talvez esse seja um problema também, muito embora aquilo para mim era muito interessante. Mas o que estava faltando era inserir na leitura daqueles meninos livros que trariam o conhecimento da palavra de Deus. Histórias da Bíblia. Eu tive um aluno incrível, que ele era um menininho católico e apaixonado pelas histórias da Bíblia. Inclusive, nós dois íamos fazer um trabalho em cima disso daí, e ele contava as histórias da Bíblia com tanta propriedade, ele falava de Jacó, ele começava a contar as histórias, e eu era muito encantada com aquele garoto. Esse era o único aluno que eu tive que tinha a leitura dele direcionada para a palavra de Deus. E por mais que a gente seja professora, por mais que a gente está ali, o nosso mundo na escola é secular. As nossas influências são seculares. Quem tem que direcionar os filhos naquilo que eles vão ler são os pais. Essa educação tem que vir de casa. Tanto é que se meu filho vai assistir um filme, eu preciso de ver que tipo de filme que ele vai assistir. Que tipo de amigo que ele vai ter e que tipo de livro que ele vai ler. Então, pais, prestem atenção. Não basta somente dar leitura para o seu filho, mas tem que ser uma leitura que seja saudável. Não que agora ele só vá ler os livros da Bíblia, enfim, não seria isso, mas você pode começar a introduzir para que ele tenha gosto para as coisas de Deus. Tá? Então, essa é uma dica de hoje, que Deus nos abençoe. Foi um detalhe que eu percebi na escola e gostaria de dividir com vocês. E dizer para vocês que a minha experiência de leitura foi fantástica, né? Vou estender aqui um pouquinho e falar sobre isso. Eu morei em Curitiba, né? Um lugar extremamente rico em cultura, enfim. Tanto é que a minha escola tinha uma biblioteca gigante e ao lado tinha um instituto estadual, que nesse instituto tinha uma biblioteca muito maior que a minha,
que é da minha escola, e eu era pobre de marredeci, minha mãe não tinha condições de comprar um livro, nem os livros da escola tinha condições de comprar, que eu ganhava os livros da escola, eu era aluna carente. Mas as oportunidades que eu tinha ali de ver livros eram muito grandes, assim como hoje as crianças têm oportunidade de entrar na internet e ler muitas coisas. Nós não tínhamos internet naquela época. E aí, o que acontece? Eu comecei a ler, ter gosto pela leitura e li aqueles livros todos, aquelas histórias, aqueles romances todinhos, enfim. E mais tarde, na minha igreja, a igreja que eu frequentava, tinha uma pessoa lá que ela tinha um vínculo com a editora cristã. E eu já trabalhava, né? Havia um incentivo para a gente comprar aqueles livros. E eu comprei muitos livros cristãos. E eu aprendi muita coisa ali. A leitura ela é muito rica. Eu aprendi muito a caminhar com Deus. Eu aprendi muita coisa naqueles livros. E eu tenho experiências fantásticas, incríveis, da leitura dos livros comuns, que me ajudaram muito, e dos livros à luz da palavra de Deus, que enriqueceram muito a minha vida espiritual. Então, que essa experiência, que essa direção, que esse parâmetro de olhar as coisas toque em você e que você realmente comece a partir de hoje introduzir a leitura na vida do seu filho, a leitura que ele mais gosta, né? Que ele não vai ler um livro chato que ele não gosta, como assistir um filme que a gente não gosta, e que de uma forma inteligente, de uma forma sábia, você vai introduzindo as leituras da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.